Muito bem, amigos. Aqui estamos de volta, então, com a nossa matéria de legislação, falando sobre o regulamento e normas de procedimento do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Estamos falando do título 4, que envolve a questão da disciplina, e estamos falando do capítulo 3, que são das faltas e sanções disciplinares. Essa aula 3, exatamente sobre isso, agora nós vamos para a aula 3B. Agora eu arrumei a bateria, temos bateria, e podemos falar então sobre a aula 3B, para fazer o fechamento então dessa nossa aula, ok? Bom, nós falamos nas sessões anteriores sobre as faltas e da sanção cautelar. Agora são as sanções disciplinares, que são aquelas que são aplicadas após o devido processo legal para apurar se uma falta disciplinar aconteceu. Se aconteceu uma falta disciplinar leve, uma falta disciplinar média, uma falta disciplinar grave, e aí aplicar a respectiva sanção disciplinar. Para a falta disciplinar leve, sanção disciplinar leve. Para a falta disciplinar média, sanção disciplinar média. Para a falta disciplinar grave, sanção disciplinar grave. Seção 3, aqui está então, das sanções disciplinares. Artigo 648. A sanção disciplinar objetiva, a finalidade dela, preservar a disciplina, primeira coisa. Preservar, manter a ordem e a disciplina do sistema. Não dá para virar uma bagunça, subversão, concordam comigo? Está aqui. E tem caráter preventivo, ou seja, evitar que outros presos e novas infrações aconteçam, que também prejudica a disciplina, e educativo. A execução penal é educativa, Então está aqui. 649. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Legal é a Lei 7.210 de 84, por exemplo. A LEP, a Lei de Execução Penal. Regulamentar, por exemplo, é o Regulamento de Minas Gerais. Regulamento e normas de procedimentos do sistema prisional. Está aqui. Isso é o que nós chamamos de reserva legal. Certo? Se não tiver previsto em lei ou regulamento, não pode ter falta disciplinar e, obviamente, não pode ser aplicada uma sanção disciplinar. Cuidado em relação a isso. Além de ter lei, tem que ser anterior, antes de um preso praticar, porque ele tem que ter o direito de saber que aquele fato é uma falta disciplinar e que acarreta tal consequência. Ok? Cuidem isso. Exemplificando. Vamos supor que não é falta média não usar uniforme. Não é. Aí, um dia, belo dia hoje, eu sou um preso e eu não uso uniforme. Amanhã surge o regulamento dizendo que é falta média não usar o uniforme. Eu não posso ser punido, porque o meu fato é anterior, a norma veio posteriormente. Perceberam? Cuide desse detalhe. Bom, nós vamos ter sanções disciplinares leves, sanções disciplinares médias, sanções disciplinares graves. Ok? Teremos as três. Só que nenhuma das três pode ter o que está aqui no artigo 650. E isso pode cair na prova dos senhores, então tem que cuidar. Certo? Tem que cuidar.
são proibidos. São proibidos. Como sanções disciplinares, primeiro, os castigos corporais. Flagelos, por exemplo, chicoteadas, imersão na água, choques elétricos. Certo? Clausura em cela escura. Isso a LEP já proíbe, né? A LEP é claro ao dizer, é vedado o emprego de cela escura. Logo, também não pode se aplicar como punição. Não pode se aplicar como punição. Clausura em cela escura. Sanções coletivas, não pode. A punição disciplinar, a sanção disciplinar, ela sempre vai ser individual, senhores. Ela sempre será individual. Cuidem isso. Não pode haver punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Está aqui. Fácil, né? Ele é autoexplicativo, é bem didático, fácil de entender, o artigo 650. Bom, agora nós vemos para as sanções. Quais são as sanções disciplinares? Nós temos ao todo 5. Vocês sabem qual é o rol, obviamente. Estamos falando de um rol taxativo. Não existe outra sanção disciplinar que não seja uma das 5. O motivo, vocês sabem qual é? Princípio da reserva legal, da legalidade, né? Tem que estar em lei ou regulamento. São essas as únicas que estão em regulamento. O rol é taxativo. Ela vai da mais branda à mais grave. A mais branda é a 1, advertência verbal. A mijada, né? É a punição mais grave. Repreensão, que é uma advertência também, certo? É uma advertência também, só que por escrito, que acaba constando nos registros. São as mais leves. Depois nós temos uma média, uma intermediária, que é a 3, que é a suspensão ou restrição de direitos. Tá? Tá aqui. Alguns direitos podem ser restritos ou retirados por um tempo, por isso suspensão. E aí nós temos sanções mais graves. Isolamento na própria cela, ou quando for um preso que esteja em cela coletiva em local adequado. E a inclusão no RDD, e aí existe uma seção própria para o RDD, que até onde eu percebo é a penúltima seção das 6 que a gente vai analisar aqui. A penúltima seção é a RDD, se não me engano. Certo? Por isso, a graduação, da mais branda à mais grave. Artigo 652. Isso aqui já caiu em prova, pode cair de novo. As sanções dos incisos 1 a 4, diretor, serão aplicadas por ato motivado, fundamentado, ou seja, tem que dizer porquê, do diretor-geral da unidade prisional, ouvido o conselho disciplinar. E a do inciso 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. O juiz da vara de execução criminal. O juiz da execução. Certo? 5. Juiz. Diretor, juiz. Cuidem isso. Já caiu em prova. Parágrafo único. O parágrafo único mostra qual é o motivo, a fundamentação do RDD. A motivação para a inclusão do preso em RDD dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor-geral da unidade prisional ou pelas superintendências de segurança prisional, articulação institucional e gestão de vagas. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o diretor, por exemplo, para as outras sanções, ele mesmo aplica.
Já na RDD, ele solicita ao juiz de execução que seja aplicada. Essa é a questão que tem que cuidar. Artigo 653. Artigo 653. A unidade prisional que não possuir cela própria para o cumprimento da sanção, como, por exemplo, aquela sanção do isolamento, deverá, olha a palavrinha que está aqui, não é poderá, a palavrinha é deverá, cuidem isso, deverá providenciar uma cela de isolamento, que deverá ter as mesmas condições das celas comuns, com higiene, aeração e iluminação satisfatória, bem como assistência material. Pode acontecer de uma instituição não ter já a cela apropriada para isso em um setor de isolamento. Então, ela tem que providenciar da forma que está estabelecido aqui. Certo? Cuidado com isso, então, senhores. Muita atenção a esse detalhe. Ok? Bom, agora atenção para o artigo 654. Vamos falar dele aqui. O que é o 654? São sanções que podem ser aplicadas junto com as do 651. Elas são acessórias. Aqui está. Elas são acessórias. Consideram-se sanções administrativas. Vejam, elas não são disciplinares, elas são administrativas, que podem ser aplicadas isoladamente, ou seja, só elas, certo? Só elas, ou cumulativamente junto com elas, com as sanções previstas no 651 desse regulamento. O sujeito tinha regalias. Lembram da televisão? Perda ou suspensão de regalias, conforme as disposições desse regulamento. Suspensão de visitas, mas vejam, não é a suspensão das visitas ordinárias, aquelas que o indivíduo sempre tem direito por ser preso. É as visitas extraordinárias. Chamamos assim isso. Visitas extraordinárias, está aqui. Aquelas que o indivíduo ganhou por ter feito jus. E retenção de objetos. Cuidem isso. Esses objetos do 13, o parágrafo único regula. Os objetos retidos em virtude de sanção disciplinar, que não forem restituídos, deverão ficar à disposição para a família. Ou seja, o Estado não se apodera desses objetos. Eles apenas não ficam mais com o preso, mas eles vão para os familiares. Boa questão para cair em prova. O examinador vai dizer que fica com o Estado. Eu, por exemplo, se fosse elaborar a questão, eu diria isso, que iria para o Estado. Não, vai para a família. Então, cuidado com esse parágrafo único do artigo 654 aqui. Chegamos nele. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, certo? É o campeão de prova, cai muito em prova. O RDD cai bastante em prova, a gente tem que cuidar, certo? Vamos pegar as regrinhas dele. Primeira coisa, das sanções disciplinares, o RDD é o mais grave. É aquele que realmente é para os casos mais extremos, certo? É para os piores casos. Bom, vamos agora falar sobre isso.
arrumar aqui. Pronto. Artigo 655 dá o pontapé inicial para o regime disciplinar diferenciado, para o RDD. Primeiro, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Isso a gente sabe, concordam comigo? Eu já deixei bem claro isso para vocês. E eu vou além. A falta grave, ela é, aliás, a prática de um crime é falta disciplinar. Se for crime doloso, falta grave. Se for crime culposo ou contravenção, falta média. Já vimos isso. Mas a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Quando ocasionar subversão da ordem da disciplina interna e sujeita ao preso. Cuidado, muitos pensam que RDD é só para preso definitivo, que é o condenado. Não. É tanto o preso provisório, ou seja, o preso que está sujeito à prisão temporária e prisão preventiva, ou condenado. 2. Sem prejuízo da sanção penal ao RDD. Ou seja, quais são os requisitos primeiros para o RDD? Crime doloso. Crime doloso é o primeiro requisito. Está ali no 655. Basta o crime doloso? Não. Tem que haver subversão da ordem ou da disciplina interna. Tem que haver um desequilíbrio ao sistema prisional. Não é qualquer crime doloso que vai sujeitar o indivíduo ao RDD. Certo? E agora a gente vem com as características do RDD. Afinal de contas, o que é essa sanção disciplinar tão grave? Duração máxima. O isolamento, nós temos lá um prazo, por exemplo, de 30 dias, né? Aqui, amigos, a duração máxima é de 360. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Primeiro, se cometer uma nova falta grave, ele pode receber mais 360. Ok? Mais 360. Se for uma sanção da mesma espécie. O que é a mesma espécie? A mesma característica, duas sanções que se assemelham. Certo? Até o limite de 1/6 da pena aplicada. Ou seja, pessoal, se o indivíduo recebeu, por exemplo, 12 anos de reclusão, ele só pode receber 2 vezes a RDD aqui, que são 2 anos. 6 anos seria 1 ano, 1/6 é 1. Se são 12 anos, 1/6 seria 2. Certo? Cuidem isso. Recolhimento em cela individual. Não há cela coletiva em RDD. Não há. Isso já caiu em prova, então cuidem. E esses requisitos, eles são cumulativos. As visitas são espaçadas, são mais esporádicas. As visitas são semanais de 2 pessoas. Só que nessas pessoas não contam as crianças. O prazo das visitas é 2 horas. É bem estabelecido, quando na regra geral não é estabelecido. Certo? E 4, o preso tem direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Na verdade, é o tempo mínimo que se pode estabelecer. Só que no RDD é período máximo. Se deram conta? É período máximo.
Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que representem alto risco para a ordem e para a segurança da unidade prisional ou da sociedade. Aqui, pessoal, talvez esse preso não está gerando subversão da ordem ou da disciplina, mas pode também, mas talvez não. É o exemplo do Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar, ele já está há quantos e quantos anos em regime disciplinar diferenciado? Certo? Por causa disso. Ah, professor, mas não é até um limite de 1/6 da pena aplicada? Você sabe em quantos anos o Fernandinho Beiramar já foi condenado? A soma das penas dele? Pois é. Então, cuidem isso, certo? Mais um motivo dele estar, o Fernandinho Beiramar, por exemplo, em um regime disciplinar diferenciado, é o encaixe dele nesse parágrafo 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sobre o qual recaiam. Vejam, não é preciso que seja comprovado, mas tem que haver fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas. Lei do crime organizado, ao menos 4 pessoas. Quadrilha ou bando, associação criminosa, no mínimo 3 pessoas. Está aqui. Cuidem isso. São as pessoas que podem estar enquadradas no regime disciplinar diferenciado e as características do RDD. Tem que haver conhecimento disso. Artigo 656. Esse 656 é pouco falado na LEP, mas o regulamento traz ele, porque aqui é importante, certo? Até porque o regulamento tem que organizar como se trabalha a estrutura, né? A estrutura para que se possa fiscalizar o cumprimento. Observar-se-á, quando da introdução do regime disciplinar diferenciado, no mínimo, os seguintes aspectos. Então, o rol aqui é exemplificativo. O rol é exemplificativo. 1. Sistema de rodízio mensal. Na tua prova vai vir anual, semestral, trimestral, bimestral, semanal. Não, é mensal. Entre os agentes de segurança penitenciários que entrem em contato direto com os presos provisórios e condenados. 2. Normas. Aqui entra setor de legislação. Normas que assegurem o sigilo e demais dados pessoais dos agentes de segurança penitenciário lotados nas unidades prisionais de segurança máxima. Aí é para preservação deles, desses próprios agentes. 3. Critérios restritivos de acesso dos presos provisórios e condenados aos meios de comunicação e de informação. E 4. Normas que disciplinem o cadastramento e agendamento prévio das entrevistas dos presos provisórios ou condenados com seus advogados, falando, né, da RDD, diferente das situações comuns, regularmente constituídos nos autos da ação penal ou processo de execução criminal. 657, questão que envolve motim. Motim de presos, temos que cuidar, senhores, porque motim de presos, prezados, é crime. E é crime doloso. No caso de motim, apurada a autoria, quem é o autor do motim, o diretor-geral, vejam, não é o juiz de execução, é o diretor-geral da unidade prisional, se julgar necessário e com anuência da autoridade administrativa competente, providenciará a transferência do preso, comunicando ao juiz competente no prazo de até 24 horas.
que tem que cuidar desse artigo 657 aqui, senhores? Primeiro, tem que ter apurada a autoria, para saber quem que vai ser pedido a transferência. O diretor, se julgar necessário, então ele não é obrigado a tomar essa atitude. Isso pode cair em prova, ele não tem essa obrigação. Tem que ter a anuência da autoridade administrativa competente. Aí ele pode providenciar a transferência do preso. Ele não precisa pedir ao juiz, mas ele comunica ao juiz. Prazo limite, até 24 horas. Está aqui. Penúltima seção. A aplicação das sanções. Sanção praticada, sanção reconhecida, é o momento de aplicar a sanção ao infrator. Artigo 658. Da aplicação das sanções disciplinares. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, 1. Os motivos, 2. As circunstâncias, 3. E as consequências do fato, 4. Bem como a pessoa do faltoso, 5. E seu tempo de prisão, 6. São 6 circunstâncias, certo? 6 características que se levam em conta para aplicar as sanções. Quem é que aplica as sanções disciplinares? Se for as sanções de 1 a 3, aliás, 1 a 3 não, né? 1 a 4? Se for até 1 a 4, quem aplica é o diretor do sistema prisional. Se for o número 5, a RDD, a inclusão na RDD tem que ser o juiz da execução. Certo? Lembrem isso. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 651. Isolamento, restrição de alguns direitos, certo? E isolamento. Artigo 659. Cuidado com esse artigo. O artigo 659. O isolamento, que é o 4, a suspensão e a restrição de direitos, que é o 3, não poderão exceder a 30 dias. Ah, professor, e aquele exemplo que tu deste da janela de 10 dias? Aquilo são para mais de uma falta disciplinar. Lembrem disso. Mas para uma não pode exceder a 30 dias. No máximo 30. Ressalvada a hipótese do RDD. Bom, o RDD nós já vimos que pode ser até 360 dias. Vocês não vão esquecer isso no dia da prova, obviamente. Certo? O isolamento, obrigatoriamente, deve ser comunicado ao juiz. Ora, se diz aqui, senhores, no artigo 660, que ele tem que ser comunicado ao juiz, isso mostra que não é o juiz que aplica o isolamento. Quem aplica é o diretor. O juiz apenas toma ciência. Certo? Lembrando que as sanções disciplinares poderão ser aplicadas só ela, uma delas, ou cumulativamente. Vai depender da dosimetria, daqueles critérios que a gente viu lá em cima. Características, circunstâncias, tempo de prisão, aquilo tudo. Quanto mais negativas, pior é. Entramos agora no 662. 662, meus amigos, fala das chamadas circunstâncias atenuantes. O que é uma atenuante? Atenuante é uma característica que não faz parte
da sanção em si, mas ela serve para retirar um pouco da gravidade da sanção. Ela retira um pouco da gravidade da sanção. A ausência de falta anterior. Primariedade em falta disciplinar. O preso ele nunca praticou uma falta disciplinar. Está aqui o exemplo. Ele nunca praticou uma falta disciplinar, ele faz jus a uma atenuante. Então, se daqui a pouco ele teria um isolamento de 30 dias, ele já vai ter um isolamento de 15 dias, por causa da aplicação da atenuante. A pouca importância da participação do preso na falta. Então, daqui a pouco, a falta era uma questão de tentativa de fuga, mas ele não foi o mais participativo na fuga de alguns presos. Ele apenas não acordou lá e permitiu que acontecesse. A confissão espontânea não é só um criminoso num processo criminal que ganha atenuante por confessar. Confessar uma falta disciplinar também é atenuante. Isso incentiva e facilita a vida do Estado, da máquina estatal. 4. Colaboração para a elucidação da falta. Ele ajuda o Estado a descobrir os outros autores de um motim, por exemplo. E 5. Ter cometido a falta por motivo de relevante valor social ou moral. Então, daqui a pouco, ele comercializou um medicamento lá para salvar a vida de uma pessoa, para evitar que uma pessoa padecesse, enfim. Se o indivíduo, quantos mais atenuantes ele tem aqui, melhor para ele na hora de receber a sua sanção disciplinar. Por outro lado, ao contrário das atenuantes, nós temos as figuras agravantes. Nós temos as agravantes, amigos. São circunstâncias que agravam a sanção. O que são agravantes? Características que, quando presentes, fazem com que a punição seja pior. Uma atenuante pode anular uma agravante pode atenuar uma atenuante, por exemplo. Reincidência. Ou seja, se primário, atenua. Se reincidente, agrava. Está aqui. Ah, professor, o que é reincidência? É a mesma regra do Código Penal? Tem que ser 5 anos? Tem que ter o trânsito em julgado do crime anterior? Não. Aqui é mais simples. É reincidente o preso que tiver cometido qualquer outra falta disciplinar. Então, na hora que o diretor vai aplicar a sanção, por exemplo, e perceber que aquele preso já teve uma sanção disciplinar aplicada, aliás, já cometeu outra falta disciplinar aqui, ele é reincidente. Então, ele merece a agravante. Coação ou indução de outros presos à prática da falta. Agora, não é uma participação menor, é uma participação maior, porque ele tem o domínio do fato. Ele coage, ele obriga alguém a praticar. Ou ele induz, faz nascer a ideia no preso de praticar uma falta disciplinar. A prática de falta pelo preso em virtude de confiança nele depositada. Então, daqui a pouco, é uma infração que ele só cometeu porque foi confiado nele o serviço de chefe da cozinha. Ele merece aqui a agravante. Ação em concurso com outro preso, 2 ou mais, é agravante para os 2. E a prática de falta em local público, né? Pela repercussão. Tudo isso faz com que a sanção dele seja pior. Todavia, o Estado tem limitações, situações que não será possível aplicar a sanção disciplinar no preso. E o artigo 664 traz regrinhas sobre isso. Acompanhem comigo, por gentileza. Diz o 664, extingue-se a punibilidade da sanção disciplinar.
no âmbito administrativo, no prazo de 12 meses, a partir da data do conhecimento do fato. Se o Estado não aplicar a sanção disciplinar em até 1 ano, 12 meses, não poderá aplicar mais. Não poderá mais aplicar. Está extinta a punibilidade. Cuidem esse detalhe também. Certo? Bom, suponhamos que o preso cometeu uma falta grave e fugiu. No momento que ele fugiu, esses 12 meses não estão contando. Eles só vão começar a contar quando o preso reaparecer. É o que diz aqui, ó. Nos casos de fuga, interrompe-se os prazos da extinção da punibilidade na data de sua ocorrência, voltando a contar a partir da data da recaptura do preso. Enquanto ele não voltar, não está correndo. Quando ele voltar, começa-se os 12 meses. Se depois de 11 meses, e ele não foi punido ainda, ele fugir, quando ele for recapturado, começa-se 12 meses de novo. Ok? Parágrafo 2º. No caso de recaptura do preso, a unidade prisional deverá comunicar, primeiro, deverá, não é poderá, comunicar imediatamente ao juiz competente, o juiz da execução. 1. Não é só ele. A Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas. 2. E a unidade prisional. 3. Na qual o preso se encontrava recolhido por ocasião da fuga, solicitando o prontuário e demais documentações necessárias a fim de instaurar o PAD, o procedimento disciplinar. Por fim, parágrafo 3º. Na situação prevista no parágrafo 2º deste artigo, não serão solicitados prontuários e ou outros documentos quando por ocasião da implantação do SIGPRI já estiverem devidamente digitalizados e inseridos no sistema, até porque não tem sentido, né? Bom, vamos supor agora que foi aplicada a sanção disciplinar. Só que existem motivos que tem que se suspender essa aplicação. O 665 é um caso. Olha o que ele diz. A execução da sanção disciplinar será suspensa por motivo de saúde, quando o órgão médico do sistema prisional assim o aconselhar, em parecer acolhido pelo diretor-geral da unidade prisional. Então vamos supor que a sanção disciplinar foi o isolamento, mas por questão de saúde tem que se retirar, tem que se suspender. Está aqui. Aqui está o procedimento. Certo? Vejam que mesmo com a sanção disciplinar, alguns benefícios, alguns direitos, melhor usar a expressão direitos do que benefícios, se mantêm. Olha o que 666 diz. Será garantido ao preso, na execução da sanção disciplinar de isolamento, o direito de ir à escola. Então vejam que o isolamento ele não é absoluto, o isolamento é relativo. Desde que a sanção disciplinar de isolamento não tenha vínculo com a atividade educacional, em que o mesmo estiver regularmente matriculado. Por exemplo, esse indivíduo, ele simplesmente fugiu e não foi mais aos estudos, à escola. Não tem sentido, no isolamento, ele ser permitido ir à escola. Cuidem isso. Parágrafo único. Será assegurado ao preso, na execução de sanção disciplinar de isolamento, o banho de sol após o cumprimento de, no mínimo, 1/3 da sanção. Certo? Se são, por exemplo, 30 dias, 10 dias. Fato condicionado ao seu bom comportamento e a critério do diretor-geral. Isso aqui deixa uma margem, né? Condicionado ao seu bom comportamento. O cara pode ter um comportamento maravilhoso, mas no fim, ó, e a critério do diretor-geral. Se o diretor não quiser, tem choro nem vela.
Preso inimputável que comete falta disciplinar. É isento de sanção disciplinar o preso que praticar a falta em consequência de alteração comprovada de sua saúde mental, em virtude de bipolaridade, esquizofrenia, doença mental, retardo mental, coisas do gênero, que sobrevieram posterior à condenação, por exemplo, ele é isento de sanção disciplinar. Não se pode aplicar sanção disciplinar a ele. Parágrafo único. Na hipótese de cometimento de falta disciplinar por preso internado em unidade médico-prisional para cumprimento de medida de segurança e tratamento psiquiátrico temporário, a unidade, olha a palavrinha aqui, deverá. Não é poderá aqui, senhores. A palavrinha agora aqui é deverá. Cuidado com isso. 1. Manter o preso provisoriamente isolado à disposição do profissional responsável pelo seu tratamento, resguardando a integridade física dos demais pacientes. Imagina, se estiver lá no meio dos outros, ele pega uma tesoura e crava no pescoço de alguém. Então, é preciso que tem que resguardar a integridade dos outros. 2. Providenciar para que o profissional responsável pelo tratamento do preso emita parecer suas condições clínicas e mentais. E, por fim, tudo isso são regras cumulativas, elas não são alternativas. Encaminhar a ocorrência ao Conselho Disciplinar ou à Comissão Técnica de Classificação, prevista na LEP, para que, com fulcro num parecer médico, deliberem sobre o fato. Aqui são os casos, então, dos inimputáveis, né? Cuidem isso. E agora, a última sessão, para o fechamento, a gradação das sanções disciplinares. O que são sanções disciplinares leves, o que são sanções disciplinares médias, etc. Artigo 668. A sanção será correspondente à falta cometida, devendo ser observado as atenuantes e as agravantes. É vedada todo artigo que começa com a expressão é vedada, vocês têm que ter um cuidado especial. Aqui, prezados, não é diferente. É vedada a total incomunicabilidade do custodiado durante o isolamento. Qualquer medida, direito de visita o preso tem, até no RDD, até no regime disciplinar diferenciado. Então, total incomunicabilidade de forma alguma. Parágrafo único. Durante o isolamento, são garantidos todos os direitos, ressalvado o disposto no 624, parágrafo único. Só perde os direitos relacionados à medida, né? Como, por exemplo, o contato com terceiros. Por aí vai. São sanções disciplinares leves. Essas duas, a mijada, né? A advertência verbal, e a repreensão, que é uma advertência escrita. Agora, vem as sanções disciplinares médias. Suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na cela ou local apropriado por um período de 10 dias até 20 dias, cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por igual período. Pode haver a soma das duas. Isolamento também pode ser uma sanção disciplinar grave, senhores. Consideram-se sanções disciplinares graves o isolamento na própria cela ou em local adequado por período mínimo de 21 dias até 30 dias, cumulado com a suspensão ou restrição de direitos igual período, e inclusão no RDD, conforme previsto nesse regulamento e com a legislação em vigor. Dessa forma, dá para resumir a gradação da seguinte forma, né?
São 5 modalidades de sanções: advertência verbal, repreensão, restrição ou suspensão de direitos, isolamento e RDD. Os 4 primeiros são aplicados pelo diretor da penitenciária, o último pelo juiz da execução. Certo? Quais são as sanções leves? Advertência verbal e repreensão. Elas são aplicadas para as faltas leves. Quais são as sanções disciplinares médias? Restrição ou suspensão de direitos e isolamento, certo? Na própria cela ou local adequado, num período entre 10 dias até 20 dias. E a suspensão ou restrição igual período e pode ser cumulado, dependendo das agravantes, por exemplo. E são aplicadas as faltas médias. E as sanções graves, quais são? Mais uma vez, o isolamento na própria cela ou local adequado, só que agora no mínimo 21 dias, até no máximo 30, e cumulado, pode haver cumulação, se houver agravante, com suspensão, restrição de direitos, cumulativamente, ou RDD. E essas sanções disciplinares graves aplicadas às faltas disciplinares graves. Certo, senhores? E assim a gente encerra o nosso trabalho. Eu quero agradecer a atenção de vocês, fica o meu muito obrigado. Sucesso a todos e logo, logo nos encontraremos de novo para mais um trabalho. Até mais, fiquem com Deus, valeu, tchau, tchau.